criticaram e estão desaprovando a contratação do novo treinador. Todos os esportes e os grandes campeonatos estão na KTO.com. Entra lá, dá uma brincada. KTO.com, onde a diversão acontece. Ontem a gente falou bastante da situação do técnico Cuca, porque a justiça suíça acabou anulando a condenação do treinador. Vamos conferir. Com a decisão da Justiça Suíça, não significa que o treinador brasileiro tenha sido inocentado da acusação de estupro. O Tribunal Regional de Berna anulou a sentença judicial porque reconheceu irregularidades no processo de 1989. A juíza suíça Bettina Boschler confirmou que o treinador foi julgado à revelia, já que não estava presente e não tinha um advogado quando a sentença foi definida. A magistrada disse que houve disparidade de armas entre a acusação e a defesa de Cuca e chamou a condenação de veredito injusto. Cuca tinha sido condenado por estuprar uma jovem de 13 anos durante uma viagem à Suíça em 1987, quando ainda era jogador do Grêmio. 2 anos depois, ele foi condenado a 15 meses de prisão e multa. No último trabalho, Cuca ficou apenas 7 dias no cargo de treinador do Corinthians e saiu sob protestos da torcida por ter sido condenado. Meu erro foi não ter me defendido. Primeiro, eu não tinha dinheiro para me defender. Segundo, eu nem soube que tinha sido julgado, nem soube. Depois de deixar o Corinthians em abril do ano passado, Cuca procurou um escritório para tentar recorrer da condenação e aguardava uma resposta da Justiça Suíça ao pedido dos advogados para a realização de um novo julgamento. Mas, como o crime havia prescrito, o Ministério Público Suíço recomendou anular a sentença e extinguir o processo. Com a nova decisão da Justiça, Cuca não será mais julgado pelo crime. A Justiça concluiu ainda que o Estado suíço deve indenizar o treinador brasileiro. Cuca vai receber o equivalente a R$55 mil. A vítima do estupro morreu 15 anos depois do crime, aos 28 anos. Outros 3 jogadores do Grêmio também foram condenados no caso, mas a decisão de agora só vale para Cuca. Em nota, o técnico disse que deveria ter tratado desse assunto antes, mas que se sente aliviado com a decisão da Justiça. Pois é, tá bem, muito bem explicado, inclusive, na reportagem, a questão jurídica, a questão judicial de todo esse caso Cuca, e um caso que envolve o Atlético, porque recentemente, aí, nessa busca por treinador do Atlético, o Furacão teve sim contatos com o Cuca para ser o treinador do Atlético em 2024. Fato é que a situação não aconteceu não por uma questão jurídica, não porque o Cuca não deu garantias jurídicas de que poderia treinar o Atlético, até porque o processo já havia prescrito. Então, ele não precisaria pagar nada, digamos assim. Ele não precisaria resolver nada porque não tinha o que resolver judicialmente. Agora, o Atlético negociou com o Cuca. O Cuca decidiu não aceitar o que o Atlético propôs. O projeto Cuca e o projeto Atlético para o futebol não foi o mesmo projeto. Então as duas partes não chegaram a acordo. Então essa é a situação do Cuca ao Atlético. E aí é uma situação que deixa o presidente do Conselho Administrativo do Atlético, Mário Celso Petralha, muito relutante, digamos assim. O Petralha ele falou com a imprensa recentemente, inclusive respondeu contatos no telefone e disse que sentiu um desdém do Cuca à proposta do Atlético. Disse que o Cuca só quer treinar times, e aí nas aspas do Petralha, não quer treinar times pequenos, quer apenas títulos. É isso que diz o presidente do Atlético, Mário Celso Petralha, sobre o Cuca e sobre a negociação do Atlético com o Cuca. Então o Cuca, mesmo que o Atlético não tivesse anunciado o Juan Carlos Osório ontem, o Cuca não seria, nesse momento, com a situação de momento, treinador do Atlético. Então, não havia essa possibilidade por essa negociação, por esse desacordo entre Atlético e Cuca no projeto futebolístico para 2024. E aí eu faço uma pergunta, o Cuca, que é atleticano assumido, então ele torce para um time pequeno? Então, parece, pelo que o Petralha disse, o Vinicius trouxe pra gente, que tratou o Atlético como um time pequeno. Claro. Eu não tinha ciência dessa aspa, Vincenzo. Me preocupou bastante. E outra, olha a quantidade de títulos que o Atlético ganhou nos últimos anos. O Atlético não é um time que briga por títulos no futebol brasileiro? E vindo, como você disse, de um torcedor assumido do Atlético. Mas isso é outra questão. Sobre tudo que aconteceu no caso Cuca.
O Cuca, houve diversas vias, né, de comunicação ontem sobre o que aconteceu com o Cuca, o que não aconteceu. O Cuca não foi inocentado, simplesmente né, que muita gente falou, Cuca é inocente, inclusive teve postagem de familiares do Cuca falando isso, claro que são pessoas que estão diretamente ligadas, que vão defendê-lo até o final e estão certos, e tem que fazer isso mesmo. E também até de páginas, né? No Twitter, no Instagram e tudo mais, de torcida, né? Que tem a sua relevância com os torcedores e tem que ter algum cuidado. O Cuca não foi inocentado, o processo foi anulado. E o processo foi anulado pelo entendimento da Justiça Suíça de um erro processual. Antes da década de 90, quando o Cuca foi julgado em 89, ele e os outros 3 jogadores do Grêmio, não tinha na lei suíça uma obrigatoriedade da defesa ser representada em casos como esse, de processo penal. Isso mudou na lei suíça depois. E aí, hoje, nas leis que estão em vigor hoje, o Cuca foi julgado sem a sua defesa. Então foi julgado, chamado no processo jurídico, julgado à revelia. Por isso, o processo foi anulado. Não foi entrado o mérito se o Cuca fez, se não fez, se o que foi dito e o que aconteceu na acusação e na condenação do Cuca em 89, se foi verdade, se não foi, nada disso foi discutido. Por ter tido um erro processual de acordo com a lei de hoje, em que o Cuca e os outros jogadores, no caso, não foram julgados, né? Só o Cuca que teve a decisão agora favorável, porque só ele que entrou na Justiça Suíça novamente com esse pedido. Então, falando apenas do Cuca e não dos outros 3 atletas que na época defendiam o Grêmio. Pelo Cuca ter entrado na Justiça, pelo Cuca não ter tido defesa na época, ser julgado à revelia e hoje a lei ter mudado, o processo do Cuca foi anulado e ele tem uma compensação da defesa da Justiça Suíça, né, do Estado suíço. Ponto. Isso que aconteceu. Vai ser a última vez que eu vou falar sobre esse assunto, eu não vou entrar no mérito porque tem diversas outras coisas que eu gostaria de falar sobre isso, mas não vou falar mais. O Cuca tá livre para trabalhar, para fazer o que ele quiser da vida. Se o Corinthians um dia contratar o Cuca, ninguém vai poder falar nada. Isso é o fato. O que aconteceu, só as pessoas que estavam naquele quarto sabem, e o que aconteceu e foi julgado na época, hoje não vale mais. Infelizmente, é simples assim. É isso. 12:46. Daqui a pouquinho o Vincenzo Dalicani volta para falar mais do mercado rubro-negro. Quer falar agora, Vincenzo? Não, vamos deixar pro próximo bloco. Ele olhou com uma cara de quero falar. Eu dei uma quebrada no clima aqui, desculpa, gente, mas tem coisas que precisam ser ditas. Não, é importante demais, inclusive, o posicionamento. Mas, temos a novidade sobre o Mastriani, tem novidade sobre as saídas no Atlético. O Matheus Felipe vai rumar ao Ceará, o Vitor Bueno vai ao Japão e o Vinícius Mingotti vai a Portugal. A gente tem os detalhes dessas negociações daqui a pouquinho aqui no Bate Pronto. Falando em negociações atleticanas, hoje é aniversário de uma delas. Aniversário do Peterson. Olha aí. 20 anos completando hoje o Peterson. Então, ele que pode ser aí, quem sabe, um futuro jogador do rubro-negro. Já aproveitamos, já damos os nossos parabéns. E hoje é aniversário também da Raíssa Leal, a fadinha, completando 16 anos, uma das maiores skatistas da história do nosso skate brasileiro. Com 16 anos. Fracasso, a fadinha. Já entrevistei a fadinha, sabia? Sério? Sério. Fadinha massa. Ela é gente da melhor qualidade, como diz o Felipe Dalck. Muito legal, muito gente boa. Então, nossos parabéns ao Peterson. Só aniversário de gente nova hoje.